Honrar os pais. Eu nunca entendi o significado dessa frase. Até um dia em que eu fui pra célula e lá a gente estava conversando sobre isso de honrar os pais, de ser um bom filho. E isso me fez ter uma ideia para gravar um vídeo. E daí eu comecei a pesquisar mais, né? Porque para quem é cristão, como eu, seja católico ou evangélico, sabe que honrar os pais é um dos 10 mandamentos que Moisés escreveu. Então a gente tem que segui-los, porque é o nosso dever como filho de Deus, né? Enfim. Oi, oi. Pra quem não me conhece, eu me chamo Samila. Nesse canal eu falo sobre autoestima, autocuidado, dou alguns conselhos de vida e pretendo fazer vlogs que eu tô prometendo desde o começo desse canal, mas eu nunca faço. Por quê? Preguiça! Now the world don't move to the beat of just one drum. Mas enfim, primeiramente me perdoem, tá? Porque minha voz tá assim, porque eu tô gripada, eu tô com tosse, mas eu quis gravar esse vídeo porque eu tô inspirada, mano. Quando eu tô inspirada, ninguém me segura. Tô até com a minha toalhinha aqui, porque, mano, tá difícil. Bom, sem mais enrolação, eu queria iniciar o vídeo te perguntando uma coisa. O que é honrar os pais pra você? Uma pergunta bem simples, mas que talvez muitas pessoas não saibam responder porque não têm o conhecimento. Então eu vou fazer uma breve explicação do que seria honrar os pais. Bom, honrar os pais não tem um conceito definitivo em que eu posso te dizer, honrar os pais é isso. Não. Mas honrar os pais envolve respeito, gratidão e cuidado. Como assim respeito, gratidão e cuidado? Bom, no final do vídeo eu vou te mostrar como fazer isso, como honrar os seus pais. Mas fica até no final do vídeo para você poder ver, porque agora eu vou passar para outro assunto. Resumidamente, respeitar, agradecer e cuidar seria cuidar dos seus pais, agradecer pelo que eles estão fazendo e respeitar as decisões dele. Basicamente isso, resumidamente. O que você tem feito para honrar os seus pais? Ou você não tem feito nada para honrar os seus pais? E por que é importante honrar os nossos pais? Primeiro porque foram eles que estão nos criando, né? Independente se não sejam seus pais verdadeiros biológicos, mas são eles que estão te criando. Então você deve sim um certo respeito a eles e você deve sim agradecer, sabe? Também dependendo da circunstância, porque se você mora em um lar um pouco, aí são coisas diferentes, mas quando você fica rebelde pelos seus pais terem tomado uma decisão em que você não gosta, você tem que respeitar a decisão deles, porque assim você vai ficando madura, entende? Maturidade é isso. Então, você deve sim um certo respeito e gratidão e cuidado a eles, sabe? Do cuidado, por exemplo, quando eles ficarem idosos, velhinhos, quem vai cuidar deles? Talvez muitas pessoas não queiram cuidar deles, mas como eles cuidaram de você por tanto tempo, por que não cuidar deles também de volta? É como se fosse uma forma de troca, entendeu? Tipo, você cuidou de mim por tanto tempo, agora é minha vez de cuidar de você, como uma minha forma de agradecer a você por tudo. Porque eu e você sabemos que nunca a gente vai conseguir pagar toda a dívida que a gente tem com eles. De todos os dias que eles cuidaram da gente, a comida, a roupa, etc, né? Mas, Samuel, tudo bem que isso é obrigação deles e tal. Claro, você não é obrigada a dar dinheiro pra eles, você não é obrigada a cuidar deles, mas se você tem empatia, se você entende, se você tem um pouco de amor assim, nem que seja só um pouquinho assim por eles, você vai querer cuidar deles, porque isso é lindo. Então, se você não tem feito nada para honrar os seus pais, procurem fazer. Quem sabe assim eles comecem a te enxergar de outra forma, comecem a parar de dar tantos limites, comecem a te enxergar como uma filha de verdade, sabe? Te enxergar como uma pessoa boa. Porque você só sendo rebelde não vai mudar muita coisa, não vai adiantar nada, não vai fazer com que eles mudem de opinião. Pelo contrário, vão deixar eles com mais raiva. E começou a chover agora, como é que eu vou terminar de gravar esse vídeo? Por exemplo, eu nunca fui aquela pessoa que honrava muito os meus pais. Eu nunca fui aquela pessoa que estava sempre ali pelos meus pais, mas com o tempo que eu fui crescendo, eu fui aprendendo que honrar os pais é uma coisa importante.
principalmente para quem quer ser cristão, porque ser cristão é renunciar tudo aquilo que você tem para poder seguir o caminho com Jesus. Então é isso. Se eu tenho rebeldia, tenho que renunciar. Se eu tenho atitudes em que não agradam a Deus, eu tenho que renunciar. Tudo isso para poder ser um verdadeiro cristão e seguir a Jesus, ser um discípulo. Então, graças a essa célula, eu fui entendendo mais sobre isso. A minha mente foi abrindo pra, tipo, cara, eu não tenho sido uma boa filha. Eu não tenho feito coisas boas para honrar os meus pais. Eu não tenho feito coisas que agradassem os meus pais. Por que não mudar? Por que não ser melhor? Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para tentar algo. Então, se você tem tempo ainda, na verdade você tem esse tempo, mude. Antes que seja tarde. Seja esse filho que seus pais tanto desejam, porque eles também sofrem. Se você não sabe, eles também sofrem por cada coisa que acontece, seja com eles ou com você. Então, é isso pra eles, é o mínimo que você pode fazer, sabe, por eles. E agora a pergunta que não quer calar: Samila, como eu posso honrar os meus pais? Então, eu também não sei. Gente, assim, eu separei algumas coisas, não são todas assim, tipo, são essas que você tem que honrar seus pais. Eu separei algumas coisas mais importantes em que você pode fazer uma ação de honrar os seus pais. E vamos começar com a número 1. Fazer as suas obrigações. Isso aí mesmo que você ouviu. Eu sei que você deve ter levado uma facada no coração, porque você é um preguiçoso que nem eu, mas fazer as obrigações é algo essencial, mano. Imagina a sua mãe, ou seu pai, ou seu responsável vendo você lavar a louça por conta própria sem eles mandarem. Imagina isso. Cara, incrível, incrível. Eles seriam muito gratos. Mas não faça isso por interesse. Tipo, vou fazer as coisas aqui em casa porque eu quero sair com meus amigos no fim de semana. Não, não faça isso. Faça isso por amor e porque você deve fazer isso para honrar os seus pais. Faça isso por um gesto de gentileza. Isso, essa é a palavra, gentileza. Honre seus pais da forma que você puder. Não tô falando que você tem que trabalhar e ganhar dinheiro pra ajudar na casa, pagar as contas, não. Eu tô falando que você deve ajudar os seus pais da forma que você puder, cara. Porque se você pode, se você tem mão, você tem perna, você tem braço, você tem corpo, você tem mente pra pensar, por que você não pode usar elas, pelo menos pra lavar uma loucinha que não vai matar ninguém, não vai cair seu dedo? A não ser que você seja alérgica a água ou a sabão, mas isso daí é outra conversa. Número 2. Sendo obediente. Porque ser obediente é uma coisa essencial para honrar os seus pais? Samila. Ser obediente é importante porque quando você é obediente, você já faz eles entenderem que você está amadurecendo, que você está entendendo e que você está respeitando eles. Então, isso é importante porque, assim, a visão deles sobre você pode mudar. E isso é importante porque, assim, eles podem começar a parar de ser tão rígidos assim com você, se eles forem rígidos, e te enxergarem de outra forma, como eu já falei no início do vídeo. Número 3. Respeitar. Respeitar os seus pais é uma coisa mais ligada com obediência, né? Por quê? Porque respeitar, né, já diz respeitar. Porque quando a gente respeita os nossos pais, isso envolve não responder, não falar palavrão, não xingar, não insultar, não apontar os erros e muitas outras coisas que, né? Socorro. Isso pode até evitar uma briga entre você e seus pais. Então é importante você respeitá-los. Se eles falarem assim, Júlia, não faz isso mais, nunca mais. Eu não quero mais ver você fazendo isso. A Júlia tem que não fazer mais, entendeu? A Júlia não tem que fazer mais aquilo. Por quê? Porque os pais pediram, então você tem que respeitar. E você não deve ser rebelde e falar assim, não, pai, eu quero fazer isso porque eu gosto disso, não sei o quê. E fala um monte de palavrão e xinga quanto eu. Coisas que não deve fazer, né, gente? Então não seja esse tipo de filho, porque assim os pais vão só ser mais rígidos com você, te dar mais limites, te colocarem de castigo, te proibirem certas coisas e não confiar em você. Então é importante você conquistar essa confiança para que no futuro vocês tenham um bom relacionamento, tá? Número 4. Essa aqui é muito importante, eu queria muito destacar ela. Porque a número 4 diz que você deve aceitar sim
os conselhos que os seus pais te dão. Por quê? Porque se você for menor de 18, com certeza tudo que os seus pais falam pra você é pro seu bem. Eu sei que, tipo, isso é clichê, mas é verdade. Tudo que os seus pais falam pra você, seja bom, seja ruim, seja contra ou não o que você quer, são para o seu bem. Por exemplo, você começa a andar com uma amiga, você leva essa amiga na sua casa, aí seus pais vê, analisam ela, e depois que a menina vai embora, a sua amiga, eles chegam pra você e falam: olha, fulana, a sua amiga, ela tem isso de defeito, então não ande mais com ela. E você fica rebelde e tal. Ao invés de você fazer isso, escute eles, porque eu tenho certeza que eles têm mais experiência que você. Porque, ó, eles são mais velhos, você tá vivendo, né? Você acabou de nascer, tá conhecendo, nem saiu da fralda ainda, mano. Vai escutar teus pais, mano. Então, eles sabem mais, muita coisa do que você imagina. Eles sabem mais que você. Eles sabem mais que você das coisas. Então, escutem eles, porque vocês vão agradecer, sabe? Porque quando a mãe ou o pai falam alguma coisa é porque é verdade. Então, pode acreditar nisso. Eu falo isso por experiência própria. Número 5. Entender os seus pais. Entender os seus pais é importante. Por quê? Porque não é só você entender os seus pais, é você entender que eles também já foram crianças, também já foram adolescentes, também já tiveram a sua idade, também passaram por coisas que você está passando, também tem uma crise interior deles que precisa ser curada. Então, sim, a criação deles reflete muito em como eles vão ser com você. Por exemplo, se seu pai nunca recebeu muito carinho na infância, ele automaticamente não vai saber dar carinho porque ele nunca recebeu. Ele nunca recebeu amor, automaticamente ele não vai saber dar amor porque ele nunca recebeu isso. Então, entender isso vai ajudar bastante, sabe? Porque não é só você que tem problemas, eles também têm. Eles também têm uma criança interior que precisa ser curada. Então, não adianta você culpar eles pelas coisas que você sofre, que você passa, porque eles não têm culpa, sabe? Eles também têm problemas deles, eles também já passaram pelo que você está passando. Então entenda isso e bota na tua cabeça, jovem. E número 6 e última, mas não menos importante, conversar. Conversar é importante, é crucial, porque ao invés de você estar lá xingando, berrando, apontando os erros, gritando, aumentando o tom de voz, enfim, você conversa, sabe? É muito melhor do que fazer essas coisas horríveis que você fazia ou faz, ou sei lá, mano. Porque quando você conversa, é uma coisa assim tão mais saudável, sabe? É tão tipo, né? Sem essa coisa tóxica, assim, sabe? Sem essa coisa assim, né? Duvidoso, mas conversar é importante. Então, se você não gosta de alguma coisa que seu pai fez em sua mãe, então você simplesmente conversa e fala isso pra eles, sabe? Se expressa. Se você tem dificuldade de se expressar com seus pais, aprenda a ter paciência. Paciência com eles, paciência com você. Tente, cara, só tente, porque os pais eles vão te entender, mesmo que tipo, minha mãe é muito cabeça dura, não vou na cabeça dela, mano. Eles vão te entender, porque eles têm essa capacidade. Eles têm essa capacidade de entender. Então eles não vão se fazer, eles entendem. No fundo, não que eles falam, filho, eu não quero mais conversar sobre isso, eu não te entendo. Eles te entendem sim, eles só fazem isso porque é um mecanismo de defesa deles, sabe? Porque eles não querem aquilo pra você, mas você quer, e você tá tentando expressar isso pra eles, eles não estão querendo te entender porque eles não querem aquilo pra você. Tá entendendo, cara? Então, são situações em que você tem que ter paciência. Então, tenha paciência, sabe? Espera o tempo deles, espera o seu tempo, para que tudo isso ocorra bem e não xingue, não berre, não brigue, enfim, cara, evite essas coisas. Gente, eu falei tudo isso por experiência própria, sabe? Porque eu também já fui rebelde, também já fui essa pessoa, sabe? Eu não tenho orgulho de falar isso sobre essa pessoa, mas graças ao ter me aproximado de Deus e ser cristã, eu sei que isso é importante para minha caminhada cristã, e não só para minha caminhada cristã, mas para mim mesma e para os meus pais, o meu relacionamento com os meus pais. Então isso é muito importante. Então, como eu falo para experiência própria, vocês podem fazer porque vai dar certo, tá? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever para não perder os próximos vídeos.
E desculpa qualquer coisa se tiver barulho, é porque tá chovendo. Eu preciso gravar esse vídeo agora, vai ser assim mesmo. É isso, beijo da cena.